Olá a todos e todas. Para quem não me conhece ainda, professora de processo penal, Michele Cabreira. A gente está aqui para continuar o estudo da ação processual penal. Vocês devem estar achando diferente que eu estou sem óculos, mas é porque eu comecei a gravar de óculos, gente, e como está de noite, fica fazendo reflexo. E aí eu fico olhando para o reflexo e perco concentração. Enfim, como eu não tenho nada para ler aqui, a gente não vou precisar usar o óculos, então a gente vai continuar nossa aula assim. A gente estava tratando até então da ação penal, tá? Então essas aulas introdutórias foram para nos situar dentro dessa importante temática do processo penal e especialmente para diferenciar o nosso estudo da ação dentro do processo penal com o estudo que vocês têm em outras áreas, como por exemplo processo civil. Não há que se confundir aqui. O processo penal possui um modus operandi absolutamente diverso, antagônico ao processamento que ocorre no processo civil. Então, a gente viu que não existe lide penal, a gente viu que não existe trancamento da ação, que se tranca não é a ação, que se tranca é o processo. Nós avaliamos e estudamos as condições da ação penal, que são completamente diferentes das condições da ação no processo civil. Então, no processo penal, a gente não trabalha com possibilidade jurídica do pedido, por exemplo. A gente trabalhou semana passada, então, com 4 condições da ação: fumus comissi delicti, legitimidade de parte, justa causa e punibilidade concreta. Na nossa live, a gente trabalhou com todas essas possibilidades e eu fiz uma linha do tempo processual penal para que vocês possam se situar qual é o momento em que o juiz vai avaliar essas condições da ação. Cuidado! Condição da ação não é uma condicionante ao exercício do direito de ação, porque o exercício do direito de ação é incondicionado, ele é ilimitado. Se eu me sinto vítima de um crime, então eu me imagino tendo tido um bem jurídico penal meu violado. Eu tenho o direito, se eu quiser, se eu assim achar que devo, de exercer meu direito de ação mediante uma queixa-crime, ou se a gente estiver diante de uma ação penal pública, o Ministério Público, acreditando ter indícios de autoria e materialidade de determinado crime, ele oferece a denúncia. Quem vai fazer o filtro necessário dentro do campo processual penal, uma vez que a área criminal é aquela área que deve funcionar subsidiariamente, como última ratio, o processo penal em si ele já funciona como um constrangimento, então ele não pode ser usado à torto e à direito. Quem vai fazer esse filtro é o juiz. Então, condições da ação são condições não para o exercício do direito de ação. Condições da ação são condicionantes para que o exercício desse direito de ação vire processo. Então, o juiz, para fazer formar, né, a relação jurídica processual, então juiz e partes, ele precisa analisar 2 grandes grupos de casos. Primeiro, requisitos formais da declaração petitória, acusação mediante queixa-crime ou denúncia, que estão no artigo 41 do Código de Processo Penal. E depois as condições da ação, que nós analisamos na aula passada, que são 4 no processo penal: fumus comissi delicti, legitimidade de parte, justa causa e punibilidade concreta. Tudo bem? Dando prosseguimento na aula de hoje, a gente vai trabalhar com espécies de ação processual penal. Então, a gente vai começar a trabalhar espécies de ação penal. Cuidado! A gente fala em 2 espécies de ação penal, que são ação penal pública e ação penal privada. Quando nós falamos dessa forma, ação penal pública e ação penal privada, vocês têm que tomar um cuidado, porque o que é público ou privado aqui não é a natureza da ação, porque a natureza da ação é sempre pública, tá? Vai acontecer mediante a máquina judiciária que vai trabalhar, ou seja, é estatal a máquina judiciária. Então, a ação penal, ela possui uma natureza pública. O que é público ou privado aqui nas espécies de ação é a iniciativa. Então, a iniciativa, quem exerce o direito de ação, então a iniciativa do exercício do direito de ação vai se dar mediante a vítima, tá? Através de uma queixa-crime, ou mediante o Estado, o Ministério Público, mediante o oferecimento de uma denúncia. Então, alguns crimes, quando praticados, essa acusação vai se dar mediante
uma queixa-crime, crimes de ação de iniciativa privada. Outros crimes, a acusação vai se dar mediante uma iniciativa do Estado, não o Estado juiz, mas o Estado através do Ministério Público. Tá? Crimes de ação de iniciativa pública. Hoje a gente vai começar a trabalhar com os crimes de ação de iniciativa pública. Então a gente vai trabalhar alguns princípios da ação penal pública. Eu não vou sempre falar ação penal de iniciativa pública, então eu espero que vocês tenham compreendido que o que é público ou privado a partir de agora é a iniciativa, tá? Não a natureza da ação. Então vamos lá. Quais são os princípios que regem a ação penal pública? Primeira coisa, vocês precisam decorar, saber quais são os crimes de ação penal pública? Não, até porque seria impossível vocês decorarem isso. Então não precisa decorar. Como é que vocês vão saber que se determinado crime de ação penal pública ou ação penal privada? O legislador no Código Penal ou na legislação extravagante que contém tipos penais, ele vai dizer para você. Tá? Se ele não disser nada, todos os crimes daquele título ou daquele capítulo serão exercidos mediante uma denúncia. Então, serão crimes de ação penal pública. Quando o legislador nada fala, esse crime é ação penal, é exercido mediante ação penal pública, essa acusação. Quando o legislador quer te dizer que a ação terá iniciativa mediante queixa-crime privada, ele precisa dizer isso. Então, por exemplo, vai estar lá, nos crimes deste capítulo somente se procedem mediante queixa. Então, você sabe que esse crime é um crime de ação penal privada, como, por exemplo, injúria, calúnia e difamação. Ou quando o legislador diz assim, os crimes deste capítulo serão exercidos mediante representação. Isso quer dizer que é um crime de ação penal pública, mas que vai ser exercido mediante representação da vítima. A gente vai tratar disso em aulas posteriores. Para que serve a nossa aula de hoje? Para a gente entender os princípios, a principiologia da ação penal pública. E aí, ação penal pública, qualquer um. Tanto a incondicionada como a condicionada, que são as espécies de ação penal pública que a gente vai trabalhar na próxima aula. Então, anotem lá, princípios da ação penal pública. Princípios da ação penal pública. Primeiro princípio da ação penal pública é o princípio da oficialidade. Oficialidade. Quem é o órgão oficial, o titular para exercer ação penal pública? É o Ministério Público. Então, o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, traz o princípio da oficialidade. Primeiro princípio da ação penal pública. O órgão oficial, o titular para exercer a ação penal pública é o Ministério Público. Artigo 129, inciso 1 da Constituição. Então, se a gente está diante de um crime de ação penal pública e a vítima oferece queixa-crime, ela não é parte legítima. O juiz deve rejeitar essa peça, essa declaração petitória realizada pela vítima, pela parte, por ela não ser parte legítima, tá? Não está presente aqui uma condição da ação, que é a legitimidade de parte. Parte legítima para exercer ação em crimes de ação de iniciativa pública é apenas o Ministério Público, tá? Segundo princípio de ação penal pública. Segundo princípio de ação penal pública é um princípio que hoje em dia encontra-se relativizado, e eu vou explicar por quê. Princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Então, princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Prestem atenção nesse princípio. Quando o Ministério Público está diante de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade, ou seja, fumus commissi delicti, ele é obrigado a denunciar. Então, o Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia quando ele está diante de fumus commissi delicti, que é prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Quem não é obrigado a receber, porque pode, por exemplo, argumentar que não existe justa causa para o exercício dessa ação penal, veja, eu tenho certeza de que 4 jovens de classe média alta de São Paulo tentaram furtar um tapete do Subway. Tentativa de furto do tapetinho do Subway. O Ministério Público oferece denúncia. O juiz pode rejeitar essa denúncia por ausência de justa causa. Tá? Então, havia fumus commissi delicti para denúncia, o
o Ministério Público denunciou. Digamos que não cabia nenhum tipo de acordo, que eu vou falar daqui a pouco um pouco sobre eles. Então, o segundo princípio da ação penal pública é o princípio da obrigatoriedade, segundo o qual o Ministério Público, estando presente indícios de mínimos de autoria e a prova da materialidade, é obrigado a oferecer a denúncia. Acontece que a gente tem, nos últimos anos, uma tendência no processo penal de expansão do processo penal para um ramo típico de negociação jurídica, tá? Então, a gente tem uma inserção do processo penal em um tipo de negociação jurídica feita entre as partes. Cuidado, o juiz não participa de negócio jurídico de processo penal, de negociação, de acordos no processo penal. O juiz ele entra depois apenas para homologar aquele acordo, para dizer sobre a legalidade do acordo. O juiz não participa. Tá? Se o juiz participa, por exemplo, de um acordo de delação premiada, esse acordo de delação premiada é absolutamente ilegal. O juiz não participa. O que eu estou querendo dizer aqui? Que esse segundo princípio de ação penal pública, que é a obrigatoriedade da ação penal pública, ele possui relativizações. Então, minimizações, relativizações do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública no Brasil hoje, que são duas. Sempre foi apenas uma, e agora a gente tem duas, por conta da Lei 13.964 de 2019, chamado Pacote Anticrime. Quais são essas relativizações? Então, primeira relativização da ação penal pública. A primeira relativização da ação penal pública está na Lei 9.099 de 95, Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados, que é a transação penal. Artigo 76 da Lei 9.099, transação penal. Transação penal já existe, então, no nosso ordenamento desde 1995, quando a Lei dos Juizados entra em vigor para trazer um programa de descarcerização, de despenalização de crimes de menor potencial ofensivo. Crime de menor potencial ofensivo é crime cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Então, esses crimes de menor potencial ofensivo, que estão sujeitos à disciplina e à competência dos juizados especiais criminais, quando vocês analisarem o artigo 76 da Lei 9.099, vocês vão ver que, estando presentes os requisitos, o Ministério Público chama a defesa e o réu para propor um acordo para não denunciar o réu. Então, se não for caso de arquivamento, porque se for caso de arquivamento, o Ministério Público tem que propor arquivamento, tem que solicitar o arquivamento. Se não for caso de arquivamento, ou seja, era caso de denúncia, mas o réu preenche, o investigado preenche os requisitos, é um crime de menor potencial ofensivo, considero ser um direito subjetivo dele que o Ministério Público proponha este acordo. Que acordo é esse? Transação penal, tá? Para que ele não seja denunciado. Se vocês fizerem pesquisa jurisprudencial, vocês vão encontrar julgados dizendo que se trata realmente de um direito subjetivo do réu, então se o Ministério Público não propõe, quando estiverem presentes os requisitos, ele não propõe esse acordo, ele denuncia direto, tá? Considero um tipo de nulidade isso, então considero ser um direito subjetivo do réu, assim como uma parte da jurisprudência. Mas existe jurisprudência também que diz que é uma discricionariedade do Ministério Público. Não concordo com esse entendimento, mas existe julgado nesse sentido, tá? Qual é a segunda relativização da obrigatoriedade da ação penal pública que nós temos com a entrada em vigor da Lei 13.964, pacote de crime? O acordo de não persecução penal. Ele está no artigo 28A do CPP. 28A do CPP. Imaginem o que eu acabei de contar para vocês sobre a transação penal, só que aplicado para mais crimes. Então, crimes que não são só de menor potencial ofensivo e que não são pena máxima até 2 anos. Diz o CPP no artigo 28A
Crimes cuja pena mínima, cuidado, porque para caber transação penal é pena máxima até 2 anos, acordo de não persecução, 28A do CPP diz pena mínima até 4 anos. Então, cabe para bastante crime. Por exemplo, crime de tráfico privilegiado. É abarcado pelo 28A do Código de Processo Penal. Inclusive, eu participei de um acordo de não persecução penal desse crime, tráfico privilegiado, e agora também estou com um caso em que a minha cliente possuía todos os requisitos, todas as condicionantes para a propositura do acordo de não persecução, mas o Ministério Público denunciou de cara. Então, agora eu estou tentando via habeas corpus no tribunal que isso seja revertido. Como esse é um assunto bastante complexo e a gente tem bastante coisa para conversar, eu não vou continuar o estudo dos outros princípios da ação penal pública, porque eu quero que vocês entendam bastante bem essa segunda principiologia, que é a obrigatoriedade. Eu quero discutir com vocês questões práticas sobre a obrigatoriedade e relativização da obrigatoriedade, sobre se é necessária realmente a obrigatoriedade. Nos Estados Unidos não existe obrigatoriedade. Em sistemas processuais penais acusatórios, a obrigatoriedade também não existe como um princípio de ação penal pública, exatamente pelo fato de que existem esses acordos entre acusação e defesa. A gente tem que discutir se há um tratamento igualitário e se esses acordos fazem bem ou mal, né, ao sistema processual penal, que se pretenda democrático. Então, tudo isso eu pretendo trabalhar com vocês na live dessa semana, que vai ser na quarta-feira. Tá bom? Por enquanto, então, eu peço para que vocês tenham assistido essa videoaula e tragam suas dúvidas na quarta-feira para a gente resolver. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Boa semana para a gente.